O Repórter Rio conclui hoje a série de entrevistas com os candidatos à sucessão do prefeito Eduardo Paes. O nosso convidado é o deputado federal Índio da Costa, do Partido Social Democrático, PSD. Vamos a um breve perfil do candidato. Índio da Costa é carioca e tem 45 anos. Advogado pela Universidade Cândido Mendes e pós-graduado em políticas públicas pela UFRJ, começou a carreira política em 92. Eleito 3 vezes vereador do Rio, assumiu a Secretaria Municipal de Administração por 2 vezes. Foi eleito deputado federal 2 vezes. Em 2010, foi o relator da Lei da Ficha Limpa. No mesmo ano, foi o candidato a vice-presidente na chapa de José Serra. Participou da fundação do Partido Social Democrático. Foi secretário municipal de Esporte e Lazer do Rio, em 2013. E em 2014, foi secretário estadual do Ambiente. E a gente lembra que a entrevista terá 15 minutos que começam a ser contados a partir do início da primeira resposta e que as perguntas são basicamente as mesmas para todos os candidatos. Com a gente também os jornalistas Vladimir Platonov, da Agência Brasil, e Tâmara Freire, das rádios EBC. E o nosso colega do visual, Jonatas Narciso, que faz a tradução da entrevista para a língua brasileira de sinais. Boa tarde a todos, bem-vindos. Boa tarde, candidato. Boa tarde, prazer grande estar aqui. Bom, o senhor é um dos 5 candidatos que aparecem aí embolados aí no segundo lugar, né? Segundo pesquisa Datafolha divulgada ontem. E aposta aposta no servidor público para disputar o segundo turno. Qual é o motivo dessa confiança? Olha, eu trabalhei na Prefeitura do Rio 10 anos. E nesse período eu tive uma relação muito forte com os servidores, professores da rede pública, diretores de escola, administrativos da prefeitura. Então, eu tenho uma multidão que me conhece o meu trabalho dentro da prefeitura. Esse é um ponto. Segundo, a classe média que precisa de um bom serviço da prefeitura, ela começa a ficar atenta agora. Eles dizem, bom, quem é que vai cuidar de mim? Essa aqui é a realidade, quer dizer, quem é que vai diminuir as filas dos hospitais, quem é que vai oferecer o remédio que eu preciso, quem é que faz a prefeitura na escola, na creche, funcionar, ter professor, ter médico, enfim, o dia a dia da cidade, né? E aí essa conversa, ela sempre vai para os servidores. A gente tem uma cidade que o Rio de Janeiro foi sede do Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República, tem muito servidor público aqui. E entre eles, eu sou bem conhecido, porque trabalhei muito tempo na máquina. É bem verdade que uma boa parte se aposentou da prefeitura, eu fui secretário de administração, então ele dava direto com os servidores, mas esses que se aposentaram, eles também multiplicam e podem votar, né? Não é porque se aposentou que não vota, ao contrário. Eu acabei com o desconto que os aposentados faziam para a Previdência, devolvi o dinheiro que eles tinham descontado durante o período do prefeito Conde, a capitalização da Previdência de cerca de 300 milhões foi para 2 bilhões 445, esse dinheiro o prefeito Eduardo Paes agora gastou, então descapitalizou a Previdência. A gente vai ter que entrar, o próximo prefeito vai ter já assim como negativo nas suas contas 8,4 bilhões de reais em 4 anos por conta dessa descapitalização da Previdência. Então assim, o servidor de carreira e o aposentado sabe que eu respeito o servidor, que eu vou trabalhar com o servidor. E não é porque eu acho que o servidor possa votar, é por uma razão lógica. O poder público só funciona bem se o servidor estiver motivado, qualificado, respeitado. Tem uma lógica por trás disso. E aí, como ele conhece bem o meu trabalho, é um multiplicador natural. Depois, diretores de escola que estão recebendo muito abaixo do tempo que trabalham, sabem que eu vou equiparar de acordo com o seu volume de trabalho. Então, também tem uma multiplicação natural por questões objetivas, né? Candidato, o senhor promete fazer muito com pouco. Diante disso, eu queria saber qual é a sua análise das contas da prefeitura atualmente. O senhor acabou de citar aí uma questão previdenciária. E se isso indica também uma intenção sua de diminuir o custo da máquina pública e como? Olha, hoje a prefeitura tem 67 órgãos de primeiro escalão, 67. Eu vou trabalhar com 7, mas nenhuma das funções eu vou acabar, eu vou integrar. Então você tem muita duplicidade. Muito subsecretário, muito superintendente, muito diretor, da mesma coisa, né? Você pode imaginar que no bloco da educação entraria cultura, entraria a formação para trabalho e renda, entraria dentro desse mesmo bloco esportes e lazer, a assistência social, que afinal de contas a criança, ela, na hora do aprendizado, sabe que o afeto é uma amálgama do aprendizado, né? E infelizmente muitas famílias são desestruturadas, 54% das famílias de baixa renda no Rio de Janeiro, a mãe, ela faz o papel também de pai. Então ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar, ela tem que educar, tem que fazer tudo. Essa rede de assistentes sociais que tem na prefeitura, ela não é suficiente, quer dizer, ela não seria, digamos,
adequada, numa parceria com a educação, para aproximar a família da escola, para entender os problemas da criança, tentar, a partir dessa identificação, melhorar a vida da criança, a relação dela com o professor, com a escola? Certamente. E com a própria família também. Então, a rede de assistência, a ideia é priorizar os serviços principais. Quais são? Saúde, educação, segurança. Mas não é priorizar na teoria, é na prática. Então, as vilas olímpicas à disposição da educação. Os teatros à disposição da educação. Os cinemas, os museus, quer dizer, os equipamentos de esporte, de cultura, de lazer, como prioridade, ajudando a formar. Porque a educação não se dá só na sala de aula. Educação por tempo integral é o tempo todo o aprendizado. E que ele pode ser na escola, mas ele pode ser na quadra de futebol, pode ser na quadra de vôlei, de basquete, pode ser na piscina, ele também pode ser no teatro, certamente é. Então a ideia é a gente avançar com a educação por tempo integral, complementando o aprendizado, não apenas na sala de aula. Aí você tem duas coisas que você tem que realmente fazer. É oferecer transporte e alimentação. E tendo equipamento que já existe, só a Vila Olímpica são mais de 20 na cidade do Rio. Então, a serviço da educação, a gente vai poder contribuir bastante para o aprendizado do jovem. E só para não esquecer aqui, que a sua pergunta foi como que eu vou fazer mais por menos. Então, uma delas, só citei a educação, porque eu acho que é muito importante. Essas macrofunções, elas vão agregar funções, acabar com cargos que são desnecessários. Eu vou trabalhar com o servidor público. Eu não tenho, e pessoas que são técnicos das áreas, empreendedores, que tirem do papel os projetos que eu estou sugerindo na campanha eleitoral. Candidato, eu queria lhe interromper para nós entrarmos em outro assunto tão importante quanto este, que é a questão do transporte para o trabalhador carioca. Nós tivemos nos últimos anos investimentos em BRTs e mais recentemente em um VLT. Eu gostaria de saber se, na sua visão, essas são as soluções para o transporte no Rio de Janeiro. Via BRT, via VLT, o senhor anda de ônibus, qual é a nota que o senhor dá para transporte no Rio? Muito baixa, né? Afinal de contas, quem manda no transporte do Rio não é o usuário, quem manda é o empresário de ônibus. Eu vou inverter essa lógica. Essa simplificação da máquina, até só para concluir, dizer o seguinte, tem 111 categorias na Prefeitura do Rio que perderam função. A ideia é integrar essas 111 em 7 categorias. E aí você poder trabalhar de maneira mais ampla. Estou falando de quase 20 mil servidores que já não têm mais função, mas que, enfim, estão lá recebendo, mas datilógrafo, não tem uma máquina de escrever, feitor, vassoureiro, trabalhador. Então a ideia é redesenhar isso, com isso economizar na terceirização. Esse é um ponto. Agora, em relação ao transporte, e dele você pode imaginar o resto, saúde, educação, segurança. Eu vou fazer um governo participativo. Mas como é que se dá essa participação? No seu bolso você tem um telefone. Boa parte da sociedade carioca já tem um smartphone. Eu estou vindo de um hospital em Santa Cruz, do Pedro II. Com todas as pessoas que eu falei em Santa Cruz, do Pedro II, tinham um telefone no bolso e, por acaso, todas tinham um smartphone. Eu sei que nem todo mundo tem, mas se a metade ou um terço tiver, para mim já é suficiente. Por quê? Através de um aplicativo de celular, eu vou ter as informações de onde estão os problemas no sistema de transporte. Então você vai me dizer, da saúde também. Você vai dizer, o prefeito, prefeitura, eu preciso ir do Jardim Botânico para a Ilha do Governador. Eu preciso ir de Santa Cruz para Campo Grande. Porque dependendo para onde você vai na cidade, o BRT e o VLT não resolveu coisa nenhuma. Ao contrário, atrapalhou. Porque quando você chega no ponto final, você chega no Mato Alto, ali em Campo Grande, e você desce da estação do Mato Alto para ir para dentro de Campo Grande, que é enorme, é um bairro enorme, você tem muita dificuldade. A alimentação do BRT para os bairros e vice-versa, ela é muito falha. Agora, candidato, então, falando em aplicativo, qual é a sua posição em relação ao Uber? Eu sou favorável ao Uber, vou legalizar o Uber e vou utilizar o mesmo sistema do Uber para a Prefeitura do Rio de Janeiro ter a avaliação por parte dos usuários do sistema de tudo que acontece na Prefeitura. Isso é, o médico chegou no horário, ele atendeu direito, o remédio que ele te deu você conseguiu comprar. Quer dizer, o que eu quero é ter todo tipo de informação para ir resolvendo os problemas. E se quem é um usuário do sistema, que entende muito mais dos problemas do que o prefeito, do que qualquer auditoria, puder participar, vai ser um governo participativo. Eu tenho dito que eu vou realizar o sonho das esquerdas, que era um governo participativo. Eles não puderam fazer, não necessariamente apenas por interesse político, na época não tinha tecnologia. Então eram determinados grupos
que se juntavam e que, através de um fórum, através de uma assembleia, definiam e chamavam aquilo de participativo. Mas o usuário do serviço não participava. O que eu vou é despolitizar e botar realmente o usuário participando. E aí sim fazer um controle, junto com o secretário de cada pasta, enfim, junto com quem é o responsável, se está melhorando o serviço ou não. Candidato, e como que o município pode contribuir para melhorar a segurança pública na cidade do Rio de Janeiro? Já falando também da Guarda Municipal, se o senhor pretende armar ou mudar as atividades dela. Olha, essa foi uma grande vitória na campanha eleitoral, porque a primeira pessoa que tratou do assunto fui eu em março do ano passado. Eu contratei um grupo técnico para desenvolver uma proposta de segurança pública. A gente analisou diversas cidades do Brasil, quais foram os melhores resultados, né? E fora do Brasil também. Então, o meu plano de segurança pública ele é muito simples, ele tem como base a teoria da janela quebrada, que ficou conhecido como tolerância zero, tem um modelo de gestão por trás absolutamente estruturado, participativo da sociedade, como eu, aliás, fiz em 1995, há 21 anos atrás, quando fui administrador de Copacabana, eu usei a teoria, só que não tinha tecnologia para isso. Na época tinham 5 mil senhoras, senhores, enfim, eram idosos voluntários e me ajudaram a baixar muito a violência. Agora imagina com a tecnologia que tem hoje, a quantidade de informação que eu não posso ter. Então a ideia é criar uma Secretaria de Segurança Pública. Essa secretaria, ela está articulada com o governo do Estado, abrir as informações da saúde e da educação, portanto as 700 mil famílias envolvidas com a prefeitura na educação e as milhares de pessoas que frequentam todos os dias as unidades de saúde, dividir essas informações com a Polícia Civil, porque daí a investigação ela fica mais fácil. A Guarda Municipal ser completamente requalificada, porque ela tem que deixar de trabalhar. Hoje em dia a Guarda trabalha cuidando do patrimônio, ela tem que passar a cuidar das pessoas. E aí você tem uma inversão e uma requalificação. Armar ou não armar a Guarda é esse próprio grupo que envolve aí quase 80 pessoas, são 70 e muitas pessoas, metade acha que deve armar e metade acha que não deve armar. Só que eles são pessoas que foram do BOP, do CORE, pessoas do Brasil que têm experiência na polícia e na justiça. Se eles estão divididos, não sou eu que sou técnico de segurança que vou dizer numa campanha eleitoral o que deve ser feito. Candidato, isso, só para concluir, dizer o seguinte, isso vai ser um processo que ao longo do tempo, junto com a sociedade, com a participação de todo mundo, a gente vai definir. Mas a Guarda Municipal, do jeito que é hoje, ela não pode ser armada. Tá bom. Ela primeiramente tem que ser objetivamente, falando de saúde pública, nós temos um problema sério. Quem frequenta saúde pública no Rio de Janeiro sabe do que nós estamos falando. O povo que está ali assistindo agora sabe exatamente o que é ir numa UPA ou numa clínica da família. O senhor, se eleito prefeito, vai fazer exatamente o quê? Vai manter as OS? Não vai manter? O que o senhor pretende fazer? Olha, eu pretendo priorizar a pessoa que vai ser atendida e que hoje não está sendo atendida. Aliás, tem uma diferença enorme da minha candidatura para a candidatura do candidato Pedro Paulo, que está prometendo mais 40 clínicas, 10 superclínicas, 300 isso, 200 aquilo. Aliás, ele está mentindo, porque não tem dinheiro para fazer. Não tem dinheiro para fazer e hoje as escolas não têm professor, tem médicos aí, enfim, hospitais e clínicas sem médico. E eu estou falando assim, metade das escolas, metade das clínicas existentes. Então, ao invés de fazer novas, o que eu quero fazer é funcionar, e por isso meu slogan tem sido botar para funcionar o que não está funcionando. É basicamente fazer com que as escolas funcionem e elas ensinem o seu filho. Abra vaga em creche para motivar, para incentivar o seu filho. Né? Quer dizer, não é para ser um depósito de criança. Que você saia do hospital ou vá a uma clínica e você saia curado, sem fila, sem essa... Hoje em dia é uma carnificina essa saúde do Rio de Janeiro. Mas porque falta o quê? Falta interesse político, falta percepção, falta cuidar das pessoas, falta uma atenção. Então o que eu vou fazer é muito simples. É botar para funcionar esses equipamentos do Rio de Janeiro, que estão aí construídos, que não funcionam adequadamente e que são muitos. Né? Então, e eu tenho capacidade para isso. Eu quero só lembrar... O tempo está acabando, eu queria também falar de moradia. Quais são os seus planos para resolver esse problema de moradia? Só tem 1 minuto e 20 para falar. Olha, você tem uma série de comunidades hoje no Rio de Janeiro que elas são absolutamente consolidadas. Então, a primeira coisa é o seguinte, o que for consolidado, legalizar. A pessoa que mora hoje com a insegurança de que amanhã ela pode deixar a casa dela e quando ela vai vender de A para B, é o narcotráfico que intermedia, isso eu vou acabar. Então, dá, de fato, o título de propriedade para quem está naquela comunidade para entrar com os serviços, como foi o Favela Bairro, e a Prefeitura hoje ainda continua, de certa maneira, nesse mesmo conceito. Só que eu sou advogado e eu sei como fazer. Na prática, eles estão com a ideia, mas não conseguiram.
Todas aquelas comunidades da Zona Oeste que são, enfim, não são poucas, e que não têm a legalidade, mas elas tiveram autorização, muitas até para construir as suas casas, elas vão ter o título de propriedade. Agora, vamos só continuar e dizer uma coisa muito importante aqui. Eu tenho experiência para ser prefeito. Há 25 anos eu me preparo. Eu fui vereador 3 mandatos, deputado federal 2 vezes, relator do Ficha Limpa, candidato a vice-presidente do Brasil, 10 anos na Prefeitura do Rio e 5 anos como secretário de uma coisa que nenhum político quer fazer, que é a administração. Entendeu? Então eu conheço por dentro a máquina e sei como fazer, como entregar, e numa campanha que não tem nem financiamento de empresa, eu estou absolutamente livre. Eu tenho 1 minuto ainda para suas considerações finais. Olha, as minhas considerações finais, eu pedi o voto para você que está em casa. Aliás, para vocês que estão aqui também. Afinal de contas, todo mundo vota. Né? Eu estou preparado para ser prefeito, tenho muita vontade de ser prefeito. Nesse momento, é um momento de crise. O governo federal prometeu mundos e fundos, quebrou. O governo do estado também prometeu, quebrou. O que o Pedro Paulo está fazendo é exatamente a mesma coisa que o Pezão fez com o Cabral, que a Dilma fez com o Lula, dizendo que vai te entregar uma maravilha, uma cidade nova, e não é verdade. Não é verdade, você entra nos dados lá do Tribunal de Contas do município, da Controladoria Geral e da Fazenda, e você vê que não tem esse dinheiro para fazer o que eles estão fazendo. Ao contrário, a Prefeitura vai acabar com uma dívida de pelo menos 18 bilhões de reais, uma previdência quebrada, e a gente vai ter que botar para funcionar o que não está funcionando, e para isso tem que ter experiência política, mas, sobretudo, experiência administrativa. Eu tenho os dois e peço o seu voto, que está em casa aí, ouvindo. Ok, candidato Índio da Costa, muito obrigado, um bom trabalho aí para o senhor. Obrigada a vocês, Vladimir, Tâmara, Jonatas, obrigada a você pela companhia. E o Repórter Rio termina aqui, uma boa tarde, um ótimo fim de semana, até segunda.